Leonir, o Leonir tá cursando, né? Tipo eu, que fiz uma pós-graduação e desisti na metade, mas eu vou voltar à engenharia ambiental. Mas o Leonir, além da engenharia ambiental, foi diretor da Codeca, SAMAI, eu posso chamar assim, é um militante da área, gosta dessa área, da preservação dos mananciais, dos alimentos orgânicos, Causa da, ambiental, da geral. causa ambiental, da utilização correta da natureza, enfim, um defensor. E por isso que a gente chamou ele aqui. Olha, nunca se falou tanto de questões ambientais no mundo, né? O evento, a COP 27, foi muito frustrante, né? Quer dizer, os países se reúnem, o mundo inteiro faz um monte de. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, e ninguém faz. E isso é muito preocupante para o mundo. 2030 vai diminuir não sei quanto, 30% dos gases, pá. É preocupante essa situação no meio ambiente hoje? Não, Alberto, assim, é importante até registrar, assim, eu passei a estudar no algum tempo, não só na época do meu tempo, que faz 20 anos, por exemplo, que eu estava da frente do SAMAI e tal, da Codeca, que está vinculado às questões ambientais, e na minha militância também jurídica, né, como advogado, trabalho bastante nas questões, em temas ambientais também e tal, além de outras questões, né, trabalhistas, enfim, né. Mas é uma questão que me apaixona. E também sou um prático, né? Ou seja, eu sou um produtor orgânico, entendeu? Que vivo a vida e não é pouca coisa, assim, para a produção, trabalho o manejo do solo, dependo do clima, né? Então a gente acaba se inteirando porque é importante para a vida da gente, né? Importante estudar É isso, importante né? estudar isso, e eu acho que esse exercício é bacana, além do compromisso mesmo com a questão ambiental pela vida, né? Pelo que a gente entende enquanto ser humano. Mas te respondendo, Alberto, assim, é, é, primeiro, é importante reconhecer que existe um movimento, uma preocupação mundial da questão ambiental séria, certo? O problema é que, na verdade, teve alguns avanços? Teve. Se tu pegar desde a Rio, desde da Rio, do evento do Rio de Janeiro, Não lembro o ano. é Rio 90 Foi na época do não, Collor ainda. é isso. Rio 90, enfim, que começaram a ter esses movimentos e tal, até nesses movimentos essas reuniões de lideranças mundiais, como foi a COP27 que eu estava referindo. Chamados pela ONU, né? Não por qualquer entidade. Exatamente, o que é o problema, assim, que a gente viu com expectativa isso, foi um evento com 32 mil participantes, várias delegações do mundo todo, mas de avanço, de diagnósticos profundos de várias questões climáticas, de avanço teve o quê? Qual é o avanço concreto que teve? De objetivo? É criar um fundo de perdas e danos para começar a reparar alguns países que sofrem mais com as questões ambientais. Então, por enquanto, compromisso mesmo concreto dos grandes poluidores de reduzir poluição, zero. Acho que essa é a grande crítica que, claro, então, entre a questão econômica e a questão realmente de preservação, é a questão econômica. Não pode ter a questão ambiental que ela possa limitar, não é impedir o crescimento econômico. Eu acho que nós temos que tirar alguns mitos, né? É a questão do agro, né? É a questão de buscar Por sustentabilidade exemplo, o disso. agro, ninguém é contra o agro, mas que se faça o agro dentro É, dessa condição, né, de cuidados com a natureza. mas que é uma questão, mas Alberto, assim, a questão do agro, e eu vou dizer assim, eu sou um produtor, tá? Produzo vários, além de produzir morangos, né, outros hortifrutis e tal, e para mim é a grande angústia com isso de a gente de não conseguir demonstrar para a sociedade e para o próprio produtor que ele está se autoflagelando, né? Isso é autoflagelo, é um autoflagelo. Eu vou pegar três temas, Alberto, para nós trabalhar esse assunto aqui, que são da vida prática da gente. Hum. Tá? Uma é a questão, essa questão concreta que nós estamos vivendo das estiagens. Ela tem relação, tem aí o ninho, tem isso, tem aquilo, mas tem relação concretamente com o desmatamento. Seja na Amazônia, seja aqui.
Porque é uma questão lógica. Tu ouve lá o Gênio Harkebar, o Cleo Kuhn, tu ouve esses meteorologistas que trabalham nisso. Ele diz o quê? Olha, falta umidade, tempo muito seco, não vai chover. Você entra numa floresta, numa pequena floresta que seja, numa mata, e que tu vai ver que lá a umidade se concentra. Então é uma questão lógica. Se você entrar, se você fizer isso, você vai perceber que a supressão dessa vegetação, ela vai deixar o ar mais seco e vai dificultar a chuva. É uma questão lógica. É lógica. Não tem árvore, é lógica. É lógica, é lógica. Então, assim, se nós suprimir mais vegetação, nós vamos ter mais dificuldade de ter chuva. Então, é uma questão tão simples. Por isso que eu digo que é autoflagelo. Então, se eu desmato bastante porque eu quero plantar mais, eu vou eliminar a possibilidade de chuva. E eu vou estar prejudicando o meu futuro. Então, o futuro não é economizar, fazer recurso e botar dinheiro no banco. É você preservar um ambiente para os teus filhos, para você, para o teu futuro próximo, presente. Outra questão, e aí é muito emblemática, que me dói bastante, que é a questão que nós estamos vivendo esses dias, há pouco tempo, uma mortandade de abelhas que teve aqui na região da Serra. Não é longe. É aqui. Não é longe, é aqui. E aí nós tivemos o quê? O que é? Milhões de abelhas. Não foram algumas abelhas, milhões de abelhas. Teve um agricultor aqui em Veranópolis que perdeu todas as abelhas morreram. Por quê? Porque alguns vizinhos, e chama-se a deriva, tem alguns vizinhos que usam agrotóxicos proibidos. Proibidos e agrotóxicos que matam as abelhas. E as abelhas, o que é? É só um bichinho que tem ferrão. Não é isso. As abelhas, elas são fundamentais na cadeia alimentar. 80% das frutas, dos leguminosas, dependem, inclusive das árvores, dependem das abelhas para fazer a polinização. Então, sem polinização, sem o casamento, que é, na verdade, a polinização nada mais é do que a fecundação das plantas. Sem isso, vai diminuir a produção de grãos, de frutas e tal. Então, você sente, então, estou usando o agrotóxico que está matando as abelhas que vão polinizar, que vão aumentar a minha produção. Isso é autoflagelo. Isso é você trabalhar. Não, porque o que é esse fertilizante? É basicamente para matar, são herbicidas. Sim. Basicamente, para vocês entenderem, embaixo dos parreirais, ou em outros locais, que as pessoas têm as parreiras, embaixo, tu vai numa época aqui do início da primavera, eles passam o tal de secante, que é para matar, que pode arrancar com a mão, pode capinar, pode ter outras formas, pode roçar, pode tirar. Não, é mais fácil. Passa o secante, seca tudo, deixa só, né? Aí fica bonito, fica amarelo, destrói tudo e mata as abelhas. E outros insetos, sem falar de outros insetos, mata o solo, mata os micro-organismos do solo. Então é o autoflagelo. Então, assim, isso que mais me apavora, Alberto. Então, tem problemas sérios, do ponto de vista de grandes potências, de grandes interesses, que não estão comprometidos de fato com a questão ambiental, mas tem práticas, tem conceitos, tem atitudes do dia a dia, de nós que produzimos... Simples, né? Simples, de nós que produzimos, eu digo nós, que produzo também. Né? Então, de nós produtores que produzem, que depende do meio ambiente, que depende do solo, que depende de um solo protegido, que depende né, desse ambiente, da diversidade, né? Da diversidade de insetos, da diversidade de flores, diversidade para poder melhorar a sua produção. Eu não estou falando só... E aí as pessoas dizem, é um ecologista, está preocupado com o mico-leão-dourado, está preocupado com o quero. Não, não é só isso. Isso também, entendeu? Mas assim, é proteger o teu próprio negócio. Então, assim, o que apavora, Alberto, é essa questão. E eu preciso fazer um link, Alberto, porque assim, ó, dentro dessa questão, não falando da questão política ideológica, mas falando da política, assim... E eu vejo assim, aí emblematicamente nós temos aqui, em São Paulo, por exemplo, que não é nem daqui, nós tivemos o Ricardo Salles,
que foi um ministro do meio ambiente, que é um explorador, um madeireiro, um apoiador de madeira, e que disse claramente que estimulou e promoveu políticas de aprovação indiscriminada de agrotóxicos, de desmatamento da Amazônia e tal, que promoveu tudo isso. E do outro lado, a Marina Silva, que é independente, a punção, né? Mas é que ela é reconhecida mundialmente, uma autoridade climática reconhecida mundialmente. Tu vai ver o resultado das pessoas. O Ricardo Salles faz 3 vezes mais votos que a Marina. Sim. Ou seja, o quê? O cidadão está dizendo, não, eu quero isso. Tem que desmatar. Tem que desmatar, árvore. Tem que desmatar, tem que botar agrotóxico, tem que envenenar, tem que nos contaminar, tem que acabar com as abelhas. É isso que está dizendo. É isso que está sinalizando, inclusive para outros que olham, porque é um congresso nacional que tem os colegas do Ricardo Salles. Não, ok, eu vou ficar do lado do Ricardo Salles, porque é isso que a sociedade quer. Então, assim, a atitude das pessoas, então a gente fala, é muito bacana falar assim, não, muito legal, tu vê lá os ricos, os países ricos, os americanos, os chineses, né, não estão preocupados. A nossa atitude, seja no voto, seja na preservação, seja nas queimadas, seja na preservação das abelhas, é no nosso dia a dia. E isso está fazendo a diferença. Na separação do lixo. Na separação, mas de vários pequenos, no cuidado das pombas. Na economia da água. Pelotas já está decretando, inclusive, lá, né? Porque por falta de chuvas, Caxias daqui a pouquinho, né, vai faltar água, daqui a pouco vai faltar água. Então, não, exatamente. Então, assim, o que é o desafiador? E aí eu te elogio, tu me trazendo aí um prático ambiental ali para poder... Mas eu acho importante a gente fazer nesse início de 2023, e é uma reflexão, Alberto. Nós estamos iniciando um ano, é um tempo novo de a gente se reciclar também, de buscar novas ideias, de buscar novos objetivos, de pensar um pouco diferente. A questão ambiental não é uma questão de adorador de árvore, de adorador de mico-leão, de bugio, não é isso. Bem-TV. Não é isso que nós estamos falando. Eu tentei salvar o Bem-TV, devia até não consegui. Mas assim, alguém pode dizer, por que tu não cuida das crianças ao invés de cuidar do Bem-TV? Mas tu pode cuidar dos dois. Mais fácil. Mas isso é uma atitude que eu penso, é uma atitude um pouco covarde das pessoas. Porque é mais difícil pensar isso. É mais difícil pensar na vida prática. Eu tenho que mudar o meu conceito para... E, novamente, isso é autoflagelo. Eu não me importo. Eu tô comendo aqui uma uva que lá usam lá o secante, aquele veneno que comprovadamente, né, agrotóxico, que comprovadamente mata milhões de abelhas, porque ele entra no sistema. Isso não vai trazer consequência para a minha saúde? Mas eu tenho um plano de saúde ótimo. Então, bom, se esse é o conceito, eu como veneno e depois vou lá, me trato com saúde e fica tudo bem. Por isso que eu digo, essa prática é uma prática de falta de consciência, ela é autoflagelo. As pessoas estão se mutilando indiretamente. Olha, eu acho que essa é a reflexão, Alberto, que o programa Acredita propõe, eu acho bem importante. Vic, eu fiz uma pergunta, o rapaz é tão empolgado com o assunto que ele foi, né? E eu quero trazer aqui algumas situações do mundo. Quer dizer, os Estados Unidos passou pela pior seca em 500 anos. Em 2022. A Itália está passando de 40 graus a temperatura, não agora, mas em 2022. A França, o verão se estendeu até o outono. Furacões nos Estados Unidos, 157 pessoas morreram. As geleiras diminuíram 3 a 4 milímetros. Isso afeta a questão climática, né? Na Groenlândia não teve neve, choveu na Groenlândia. E no leste da África não chove há 4 anos. Aí países como Quênia, Somália, Etiópia, 22 milhões de africanos afetados, né? Inclusive na alimentação. Fora o que está acontecendo aqui, Recife, Minas Gerais, São Paulo, que aconteceu em Petrópolis no ano passado, que são os deslizamentos e áreas de risco. Claro que a gente não pode botar isso tudo na conta, né? Mas assim, isso agrava, são situações que estão acontecendo e podem, segundo os especialistas, acontecer mais no mundo. Mas assim, as pessoas dizem, estiagem, eu lembro, quando eu era lá em União da Serra, eu lembro que eu trabalhava na roça, né? Eu fui trabalhar da roça, não sei se tu sabe, Alberto, como é que é trabalhar da roça. Eu sei. Sabe? Eu sei. Okay.
Meu pai trabalhou na colônia e ele me explicou. Não, mas eu não tô falando do teu pai. Teoricamente. Eu tô perguntando ao senhor, se o senhor já manejou uma enxada e tal. Deixa isso para outro programa. Não, é só para sentido de compartilhar. Eu vou... me ferrar. Não, eu quero dizer o seguinte, Alberto, eu lembro quando eu era criança, realmente, assim, que tinha problema de estiagem. Nós fazíamos peregrinações, romarias e tal. Eu lembro que nós fazíamos novena para chover. Eu lembro disso aí. Qual a diferença? Nós tínhamos estiagem cada 5 anos. Hoje é todo ano. O grande problema dos interiores, por exemplo, pode ver, tem 50 cidades que já decretaram estado de emergência. Falta água. Porque os lençóis freáticos estão esvaziados. Então, assim, secas sucessivas todo ano. Então, choveu até setembro. Então, o que nós vivíamos? Era dezembro, era um mês, que era dezembro e janeiro, muito seca. Hoje nós temos assim, nós tivemos chuvas regulares em setembro, nós estamos em outubro, novembro, dezembro. A ideia é que vai voltar a chover em março. Então a estiagem vai se agravar. Então, assim, isso é o quê? Não. Existe o fator de El Niño, o El Niño, a La Niña e tal, e esses fatores, mas o fato é que essas práticas que nós estamos adotando estão agravando o problema. Isso nós precisamos compreender. E essa é a compreensão que falta, Alberto. Assim, tá falando assim, o aquecimento global, mas isso não é. Bom, mas tem gente que acredita que a Terra é plana, e acredita, não, isso não é problema, aquecimento global. Não, mas o desequilíbrio ambiental é evidente, é flagrante. Então as pessoas, novamente, é mais importante, e aí falo de governos, mas os governos também são estimulados pela tua atitude. Exatamente. É pela tua atitude. E fazendo um link anteriormente porque assim, aqui o que nós estamos falando são coisas interligadas. É a questão das pombas e a questão da seca. Elas estão vinculadas uma coisa com a outra. Se o cidadão, a maioria, vai lá querer a morte das pombas, o prefeito pode ter uma atitude, né, de enfrentar e propor um debate diferente, ou pode dizer assim, não, a maioria quer, vou matar todas as pombas. Então, o poder público também, ele se pauta por o que as pessoas querem. Pelo voto, pela decisão do voto, pela decisão de que as pessoas querem. Então, assim, o apelo que se faz, aliás, o debate que se propõe, é que nós temos que realmente pensar as nossas atitudes e as nossas consequências diante disso. Seja na eleição do vereador, seja no apoio que tu dá a um projeto para o vereador, seja o apoio que tu dá a essas pessoas vamos pegar o caso da Suama, que é uma entidade que eu não faço parte, deixo bem claro, sim, mas que são uma entidade que apenas protege os animais. Sim, tem aqueles que protegem as crianças, mas eles, o único objetivo deles, sem fins lucrativos, só para proteger os animais. Então, essas pessoas que estudam, e como é a entrevista anteriormente, é importante fazer o link, porque estão vinculadas, desculpa, eu não me lembro. Fernanda. Da Fernanda. É pessoas reconhecidas nacionalmente que têm opinião sobre isso. Viajaram o mundo inteiro, estudam isso. E não é uma pessoa que está fanática à proteção das pombas. São pessoas que se dedicam, porque elas querem o melhor para o ambiente, elas querem o equilíbrio do ambiente onde nós vamos. E o ambiente, ele implica em você fazer pequenas concessões, que é, por exemplo, administrar a sujeira da pomba, né? Nós estamos falando disso, sim, né? O ambiente, o equilíbrio... Não é só dar multa. Exatamente. Você tem que administrar isso. E é uma situação, não, mas eu não quero. Eu quero que todos os bichos... aquela... Não sujem, não excretem. Exatamente. É como ter um animal em casa, né? Você que tem 2 gatos maravilhosos, que é o... Para limpar a excreção dos gatos, depois eu tenho que lavar as mãos, eu tenho que ter um cuidado. Eu espero certamente que você faça isso. Nós fazemos, porque os gatos também transmitem doença. Não, mas exatamente, assim, nós estamos falando de uma situação, quer dizer, tu faz uma opção de ter... Eu tenho 2 gatos maravilhosos em casa que estragam o sofá, que brincam o sofá, que fazem sujeira em lugares inadequados, por vezes, né?
E que tem toda uma situação, mas é uma opção de você. Eu quero um ambiente mais feliz, mais harmônico na minha casa. Eu quero viver a alegria de ter os animais. Isso eu estou disposto a fazer concessões, que é deixar o sofá pro gato de vez em quando, né? Não, eu tô meio falando um pouco brincando, mas Alberto, mas é isso. Pomba, não, eu não quero ver as pombas, eu quero tudo. Assim, nós precisamos compreender que nós vivemos num sistema equilibrado e nós temos que conviver integralmente com as pessoas. Então, acho que essa reflexão é importante que você propõe. Bom, o país, o nosso Brasil, o governo que saiu, não assumiu compromissos com a emergência climática. E muitos países não estão assumindo o compromisso com a emergência climática. E isso é muito sério. Não adianta fazer conferência das nações sobre mudanças climáticas, projetar aí o Canadá 45% das emissões, a Alemanha até 2030 produzir 46% da eletricidade através de fontes renováveis, a França cobrança sobre emissões de carbono, o Japão menos 46% até 2020, botar tudo isso no papel e não acontecer. E isso vai afetar a nossa vida de alguma forma. Está afetando já. Está afetando já afetando. E vai piorar se os países não conseguirem cumprir essas metas.